Olá pessoal, boa tarde. Eu me chamo Graziela e tô aqui para nós conversarmos sobre comunicação. Eu sou professora de língua portuguesa há 12 anos, formada pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestra e doutoranda em linguística também pela mesma universidade. Eu atuo com cursos, palestras, aulas particulares e mentorias individuais e em grupo. E convido vocês então a conhecerem o meu trabalho. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre comunicação estratégica em 6 focos, onde o objetivo então é que eu apresente para vocês práticas rápidas e eficazes para melhorar a comunicação profissional de vocês, mesmo naqueles contextos de mais pressão, exposição e em especial para as situações dos assistentes virtuais. Então nós vamos conversar sobre um conjunto de atitudes e técnicas que transformam a sua comunicação, seja por WhatsApp, vídeo, com clientes difíceis ou em momentos-chave de decisão. Em mais ou menos 10 minutos, você vai sair daqui com 6 ferramentas práticas para se comunicar melhor em qualquer situação. Número 1. Postura de voz profissional no WhatsApp e em vídeos. Quando a gente está no WhatsApp, nós precisamos utilizar pontuação clara, evitar textos longos, evitar áudios longos e evitar o tom emocional demais. Começar com saudações e ir já para o objetivo. Então, por exemplo, olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para esclarecer um ponto importante e vai ao ponto. Não diz vim aqui porque ou venho por meio deste, que você não vai através do vídeo, já fica aquela comunicação estranha, tá? Em vídeos, fale pausadamente, sorria sutilmente, evite gírias. Grave com luz frontal e câmera na altura dos olhos, tá? Então, utilize uma abertura clara também para os vídeos de vocês, como por exemplo, oi, fulano, e aí o fulano é o nome da pessoa, do cliente, né? Gravei esse vídeo aqui para te mostrar como que nós podemos resolver essa situação, esse problema, isso, de forma rápida, de forma simples ou de forma objetiva. Escolha bem o adjetivo que você vai utilizar para qualificar esse problema. Número 2, organização mental antes de falar com seu cliente. Uma dica muito rápida é utilizar o método 3P. Conhece? Ponto central, propósito, positividade. Ponto central, o que eu quero dizer. Propósito, o que eu quero que a pessoa entenda ou faça com o que eu vou dizer. Positividade, use um tom de voz adequado. Dicas, respire fundo antes, visualize o resultado que você espera e mantenha o foco no outro. O foco é sempre o cliente, não é você. Número 3. Utilize uma oratória assertiva e empática. Não é puxa-saco, é empática. Assertividade é igual a clareza e firmeza, certo? E empatia é uma escuta ativa com o reconhecimento da emoção do outro. E aí uma fórmula prática para colocar isso no seu uso, no seu dia a dia com seus clientes. Eu te entendo. E aí reconhece... aqui abre um parênteses, eu te entendo, sei que essa situação é difícil, entendo a situação, etc. Mas o que nós precisamos agora, e aí você dá um direcionamento claro para o seu cliente. Um outro exemplo, sei que isso gerou frustração, pense nas palavras que você pode colocar aqui. E faz sentido, tá tudo bem, eu te entendo. Mas eu estou aqui para nós resolvermos isso juntos, ok? Cuidado, muito cuidado com expressões como desculpa, mas... é culpa sua, coisas desse tipo. Troque por eu entendo. E mesmo assim, nós vamos resolver, seja positivo. No lugar de expressões como, depois de dar uma explicação, falar assim, você entendeu? Prefiro expressões como, faz sentido pra você? Inclusive eu uso isso muito nas minhas aulas, tá? Gosto muito do faz sentido pra você, porque às vezes a gente está discutindo um ponto, falando uma ideia, super empolgado porque é algo que nos agrada muito e às vezes para o outro não faz sentido. Número 4. Comunicação em situações de crise ou conflito. Em situações de crise é muito importante o controle emocional e direcionamento racional. Então dá para pensar numa estrutura de
reconhecer o problema com calma, assumir a responsabilidade sem se culpar e oferecer uma solução com um prazo ou uma próxima ação a ser tomada. E aí um exemplo de fala bem interessante pode ser assim: aconteceu algo fora do esperado. Isso não era o que estava previsto e eu tô aqui para ajudar você com isso. Já estou cuidando da solução e te atualizo ainda hoje, te atualizo até amanhã, nós vamos resolver. Pense nessas estratégias, tá? Lembrem-se sempre que o tom de calma, ele é mais importante, a postura que você vai ter é mais importante do que muitas vezes o conteúdo técnico, porque a sua oratória, o seu tom de voz, as palavras certas no lugar certo, naquela situação, podem resolver muito mais do que dizer realmente o que vai ser feito em seguida. É psicologia pura, tá? Oratória, número 5. Oratória persuasiva para conversão. O que é a persuasão? É o alinhamento, o benefício e chamar para ação. Persuasão é para convencer, então, o teu cliente de alguma situação. Uma fórmula rápida. Pensa assim. Você quer... Qual que é o objetivo do cliente? Por isso essa solução, o que você está oferecendo de solução. Vamos começar por aqui? E aí um exemplo, né? Você quer atrair mais clientes com autoridade, certo? Essa consultoria é feita exatamente para isso. Que tal agendarmos um horário ainda hoje? Eu te explico rapidinho como funciona. Use verbos de ação. Use gatilhos que tragam o cliente para você, mas com naturalidade. Coloque expressões como já pensou em... E aí completa com a sua ideia. Por isso agora é hora de... E qual é a hora então? Fazer o quê? Vamos dar esse primeiro passo? Então, traz o teu cliente para perto de ti e acerta nas expressões. Número 6, expressividade e presença em vídeos e em reuniões, em chamadas de vídeos, em vídeos gravados, em reuniões, né? Para vídeos, para reuniões, utilize sempre sorrisos leves e um olhar direto na câmera. Mãos visíveis, quando for reunião também, né? Mãos visíveis e o olhar no outro, o olhar na pessoa com quem você está falando. Mãos visíveis ao falar reforça a confiança. Percebam, eu sou uma pessoa muito expressiva, faço caretas, movimento as mãos, é muito coisa de professor, eu acho. Se eu estivesse falando com vocês assim, ó, escondi minhas mãos. Variação no tom de voz, de entonação. Horas mais expressivas, horas um pouco mais calmas, horas um pouco mais convincentes, um pouco mais dramática. Vai brincando com a tua voz, mas cuida com os vícios de linguagem como né, tá? Tipo assim, coisas desse tipo. Acontecem em contextos informais e tá tudo bem, mas a gente precisa saber sempre qual é a hora de utilizar qual expressão, em qual momento. Então, uma dica rápida aqui, né? Pensar no princípio dos 20 segundos. Sabem o que é? Nos primeiros 20 segundos de contato com os seus clientes, com qualquer pessoa, em qualquer situação, mostre energia, clareza e o motivo da sua fala. Então, pensem numa expressão como bom dia, boa tarde, pessoal. Preparei esse encontro para esclarecer pontos importantes e garantir que todos estejam alinhados. Pensem no que faz sentido para a realidade de cada um de vocês, no estilo de cada um de vocês. Agora tenham em mente o seguinte: se comunicar bem não é falar bonito, é falar com clareza, com presença, com intenção. Quando você ajusta pequenos detalhes, autoconhecimento. Como o seu tom de voz no WhatsApp, o seu foco mental antes de uma reunião, um planejamento sempre que é possível, quando não é uma situação de emergência, tudo muda. Pratiquem esses 6 pontos que a gente falou aqui agora e observem como a comunicação de vocês se torna mais leve, mais eficaz, mais estratégica e muito mais segura. Agora, o convite que fica aqui é para que a gente continue essa conversa, porque eu tô falando de uma comunicação assertiva, de oralidade, de postura, de vários pontos, mas a gente esqueceu de falar de uma coisa bem importante aqui: linguagem. Tudo isso demanda conhecimento linguístico. Se vocês não conhecerem linguagem, nada do que a gente conversou aqui agora vai funcionar. E eu não tô dizendo que vocês têm que chamar a professora lá do 7º ano para ensinar vocês sujeito, verbo, objeto.
Muito importante saber isso para certas coisas, mas para nossa comunicação aqui, estratégica, no dia a dia, na prática, são outros elementos relacionados à linguagem dos quais a gente está falando. Nós estamos falando de conseguir fazer com que o outro entenda exatamente aquilo que você quer dizer. E para isso, a gente precisa de conhecimento linguístico de outras maneiras. Primeiro de tudo, quando eu falei para vocês aqui atrás, pergunte para o seu cliente, faz sentido para você? E falei, é uma frase que eu sempre uso com os meus alunos, não só com os meus alunos, em situações de gestão também, em cargos de gestão que eu já ocupei, em situações de reunião, eu sempre coloco isso como faz sentido para você, porque eu preciso ter certeza que o outro está me entendendo. E por que eu estou dizendo isso? Porque demanda de conhecimento sociocognitivo. Quer dizer que, em alguma medida, eu e você, nos nossos diferentes mundos de vivência, nosso contexto sociocognitivo se aproxima. E por isso, aquilo que eu falo, de alguma maneira você consegue entender. Alguns um pouco mais, outros um pouco menos. Então, entender de linguagem é muito importante para conseguir se comunicar. Não dá para falar de comunicação sem entender questões outras, como níveis de leitura e de compreensão, níveis superficiais, intermediário e profundo. Entender o que são essas ideias de interdisciplinaridade, interdiscursividade, intertextualidade, como relacionar ideias, como sair de pontos abstratos, como conduzir o outro. A sua fala ela precisa ser convincente, persuasiva, uma postura de alguém que fala com propriedade daquilo que sabe. Sempre se lembrar, né? Quando a gente não sabe responder algo, é muito melhor ficar de boca fechada. É muito melhor dizer, olha, eu não tenho essa informação nesse momento, vou buscar ela pra você e a gente conversa sobre isso depois, pode ser? Coisas desse tipo, né? Você não precisa dizer que não sabe, você pode dizer que não tem essa informação, não se recorda disso nesse momento, mas vai buscar a informação para trazer para o seu cliente, para uma reunião e tudo mais. É claro que se for algo que você deveria obrigatoriamente saber, a gente está falando de um problema, né? Então não tenha vergonha também de ter as suas anotações. Não tenha vergonha de ter notinhas. O que não dá é para você ficar lendo uma pauta, né? A gente está falando em termos de conhecimento, de confiança. A gente só tem confiança para falar daquilo que a gente conhece. E diante de tudo isso, fica o convite para nossa aula super especial aqui com o Gabriel. Nós vamos conversar mais sobre comunicação, sobre linguagem, sobre a importância de tom de voz, de postura, de tudo isso que nós falamos aqui agora, para que vocês sejam estratégicos, leves e eficientes na comunicação de vocês. Temos live no Instagram, temos aula particular essa semana, tá bom, gente? Deixo novamente o meu convite para que conheçam o meu trabalho, entrem em contato, peçam o auxílio que vocês precisarem. Muito obrigada!